Pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma revisão de história. Eu sou a professora Zilmar e vamos começar. Bom, na aula passada nós falamos sobre Revolução Francesa, um assunto assim que vai ter muita coisa ainda para falar sobre ela, porque foi uma revolução muito importante que vai ser o pontapé para várias outras revoluções importantes que vão acontecer pelo mundo inteiro. Lembrando que essa revolução, ela vai ser influenciada pelas ideias iluministas, ideias de liberdade, igualdade e fim dos privilégios. Então essa Revolução Francesa de 1789, ela finaliza com o absolutismo francês e manda para o além dois reis legítimos. Então, a partir desse momento, a partir dessa revolução, toda a Europa, galera, fica com medo de ser a próxima, certo? De que dentro dos seus próprios reinos aconteçam essas revoluções. E o que de fato vai acontecer. Por quê? Porque a partir do iluminismo, o absolutismo, ele estará com os dias contados, certo? Bom, nós vimos que essa Revolução Francesa, que vai ser feita pelo terceiro estado, acontece por quê? Acontece porque a França está atravessando um período caótico na sua economia, saiu da Guerra dos 7 Anos, gastou muito dinheiro, está em crise econômica. Além disso, vai ter altos impostos. Primeiro e segundo estado, eles não pagavam e quando pagavam era muito pouco. Então, quem arcava com os privilégios, as despesas, era o terceiro estado. E além disso, nós vamos ter também uma seca que vai causar a fome desse terceiro estado. Então, nós vamos ter aí uma desigualdade. Por quê? Porque enquanto o terceiro estado paga muito imposto, está com muita fome, primeiro e segundo estado ainda são privilegiados, certo? Tem muitas propriedades e essa fome que o povo está sentindo, a nobreza e muito menos o clero está sentindo. Então, o povo se cansa e aí eles querem mudanças para a França. Lembrando que eles não querem acabar com a monarquia, mas eles querem que o rei agora ele siga uma constituição. O rei, por sua vez, não vai aceitar seguir essa Constituição e aí vai acontecer tudo aquilo que eu falei na última aula. A gente vai fazer hoje um breve resumo para você relembrar, certo? Vamos lá. Bom, pessoal, vamos falar sobre a Revolução Francesa e a queda da Bastilha. Bom, nós vimos que a França do século XVIII, ela vai ser dividida aí em 3 estados, certo? Clero, nobreza e o povo, digamos assim. E aí nós vamos ver que os privilégios eram apenas para o primeiro e segundo estado. O terceiro estado era extremamente oprimido. E aí nós vamos ver também que essa revolução ela vai ser causada por quê? Pelos gastos dessa guerra, pela má colheita que vai gerar a fome e também pelos altos impostos, certo? Então, qual que vai ser o estopim? Qual que vai ser o pontapé? Vai ser quando o rei ele convoca os estados gerais, ou seja, primeiro e segundo e terceiro estado, para ver o que ele poderia fazer para tirar essa crise, para tirar a França do buraco. Bom, nós vimos que ele vai mudar o seu plano bem na hora, isso aí vai revoltar o povo. Bom, para fazer uma revolução, nós precisamos de armas e pessoas. Pessoas nós já temos, né? Os franceses, mas nós precisamos de armas. Então, o povo, ele vai invadir o símbolo do absolutismo francês, que é a prisão da Bastilha. Então, lá nessa prisão já estava desativada, havia poucos prisioneiros, certo? E poucos guardas. Só que nessa prisão era um depósito de armas e pólvora. Então, o povo revoltado vai entrar, invadir essa prisão, roubar as armas, roubar a munição
e matar os guardas e libertar aqueles presos que lá estavam. E depois vão colocar fogo em tudo e essa prisão ela não existe mais, porque ela foi derrubada, certo? E aí, com o fim dos privilégios, nós vamos ter agora o terceiro estado está no poder e vai criar uma constituição, certo? Uma assembleia constituinte, onde agora o rei ele vai ter que governar de acordo com a Constituição. E aí vão criar a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Lembrando que essa declaração, ela realmente vai ser somente para os homens e as mulheres não vão ter vez aí. Bom, aí o que acontece? O rei, ele vai fugir, só que ele vai ser preso, ele vai perder esse apoio popular, certo? Então, quando ele perde o apoio, ele se torna um prisioneiro. E aí, outras potências, né, outros países estão se juntando para poder invadir a França para acabar com essa revolução. Por quê? Porque essa revolução é perigosa. Se acontece na França, pode acontecer em demais territórios. Então, as potências elas estão se unindo para invadir a França. E aí nós vamos ter o fortalecimento de grupos, como os jacobinos e os girondinos, que vão surgir, mas isso aí a gente vai falar lá nas próximas aulas, certo? E aí, relembrou? Agora eu quero ver se realmente você relembrou, hein? Vamos para aquela hora que você adora, que é a tarefa, a atividade. Vamos lá, galera! E aí, me diz? Estava muito fácil, né? Tenho certeza que sim. Então, vamos corrigir para ver quantas você acertou. Vamos lá, galera. Questão 1, que já é aí uma bíblia. Vamos lá. O sistema do antigo regime francês dividia a população em 3 estados, sendo que apenas o terceiro estado arcava com a maior parte dos impostos, apesar de representar a maioria da população. No final do século XVIII, a crise econômica agravou-se com más colheitas e gastos excessivos da corte, gerando revolta popular. Diante desse contexto, a convocação dos Estados Gerais em 1789 teve como consequência imediata. Vamos lá. A. O fim dos privilégios do clero e da nobreza. A unificação dos 3 estados em um único bloco político. C. O fortalecimento da autoridade do rei Luís XVI. D. O aumento das tensões entre o terceiro estado e os demais estados. E a proclamação da República Francesa. Então, olha só o que ele está perguntando. Diante desses contextos, a convocação dos Estados Gerais em 1789 teve como consequência imediata, só pode ser o quê? A letra D, o aumento das tensões entre o terceiro e os demais estados. Eles não vão se juntar, galera, de forma alguma. Quem tem privilégio não quer perder, certo? E agora a gente vai decolar para o futuro. Presta atenção. Vamos lá. Em 14 de julho de 1789, a população de Paris invadiu a Bastilha, prisão política e arsenal do governo, libertando prisioneiros e tomando armas e pólvora. Mais do que uma ação militar estratégica, o ato tornou-se símbolo do fim da opressão monárquica. A importância histórica desse episódio está no fato de que ele, vamos lá, restabeleceu a confiança popular na monarquia, representou o início simbólico da Revolução Francesa, C. Reforçou o poder militar do rei sobre Paris, foi o principal motivo para a fuga do rei Luís XVI para a Inglaterra e E. Permitiu que a nobreza mantivesse seus privilégios por mais tempo. Bom, como eu falei para vocês, a Bastilha simboliza o símbolo da opressão.
Então, se ela caiu, o que está representando? Representou o início simbólico da Revolução Francesa. Então, se tiver em prova aí qual foi o início da Revolução, sempre marque que foi a queda da Bastilha, certo? Vamos lá. 3. O rompimento do terceiro Estado com os Estados Nacionais e a criação da Assembleia Nacional Constituinte em 1789 marcaram o início de mudanças estruturais na França. Um dos atos simbólicos desse processo foi o juramento do Jogo de Pella, no qual os membros da Assembleia comprometeram-se a elaborar uma nova Constituição. Esse evento representou a dissolução da monarquia absolutista na França. Lembra que eles não queriam tirar? Então, tá errada. B. A transição de uma monarquia constitucional, limitando o poder do rei. Se tem uma Constituição, vai limitar esse poder. C. O fortalecimento da influência do clero na política, o retorno ao sistema feudal como forma de reorganizar o país e a intervenção militar estrangeira imediata contra a França. Bom, pessoal, só tem uma resposta aí, que é a letra B. A transição para a monarquia constitucional, limitando o poder do rei, certo? 4. Durante a Revolução Francesa, a fuga fracassada de Luís XVI para Varennes simbolizou o rompimento entre rei e o povo. Aliada às conspirações da nobreza e ao apoio de potências estrangeiras, essa tentativa acentuou a radicalização popular e contribuiu para a rápida restauração do absolutismo na França. Não, que ele foi pego. B. A criação de uma assembleia controlada exclusivamente pela nobreza. C. O fortalecimento dos grupos revolucionários e a queda da monarquia. Lembra que agora ele é um prisioneiro? Pois é. D. A reconciliação entre o rei e o terceiro Estado. E E. A interrupção da Revolução antes de mudanças significativas. Bom, só tem essa resposta aqui que você poderá marcar. O fortalecimento dos grupos revolucionários e a queda da monarquia. Bom, pessoal, lembra que eu falei que quando o Luís ele volta para Paris, ele é pego, ele não volta mais como rei. O rei significa um pai. Ele volta agora como um prisioneiro, apenas um civil. E quem estava no poder era um grupo radical chamado Jacobinos, que nós vamos falar na próxima aula. Então esse grupo ele vai entender que esse rei trama contra o povo, certo? Então se o próprio rei está tramando contra o povo, então ele não é digno de estar no poder, certo? Então agora ele é um prisioneiro, a monarquia acaba na França e nós temos aí a instauração de uma república, certo? E aí essa república, que significa coisa pública, ela tem que ser governada por quem? Por uma pessoa que o povo escolha, ou seja, o povo vai ter esse poder. Então essa Revolução Francesa, ela vai marcar aí o fim do absolutismo dentro da França. Mais futuramente, nós vamos ver que o absolutismo ele vai acabar, mas a monarquia ela vai ser restaurada. E aí, galera, o Napoleão, daqui a um tempo, vai chegar na França e vai restaurar de novo o absolutismo. Mas isso aí é assunto para a próxima aula, certo? Então é isso, galera. Nossa aula está ficando por aqui. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!